Olá, mais uma vez aqui, né, para a gente conversar sobre forças intermoleculares ou ligações intermoleculares. Intermoleculares, eu já falei na aula de plantão, que são forças o quê? Entre as moléculas, certo? Eu tenho uma molécula aqui, outra molécula aqui. É a força que liga as duas, certo? Eu falei na aula de plantão que existem 3 forças que ligam essas moléculas, né? Certo? Quando eu falo moléculas, eu falo assim, com ligações o quê? Covalentes, né? Ligação covalente. Então, por exemplo, tem as ligações de polo induzido, que a gente vê o quê? São as moléculas apolares, ligações extremamente o quê? Fracas, e a maioria das substâncias no estado o quê? Gasoso, ok? Falei também que existe o quê? As forças intermoleculares de polo permanente, ok? Ou de polo. São forças pouco mais forte do que o dipolo induzido, certo? E se dá por quê? Por substâncias o quê? Polares. Porém, essas moléculas não têm o hidrogênio ligado ao quê? Ao FON. Lembra? Hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, eles não têm. E agora, ponto de hidrogênio ou ligação de hidrogênio? São ligações extremamente o quê? Fortes, certo? Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. São ligações extremamente fortes. Como a gente identifica essa ligação? Quando você olha para a molécula, você vê hidrogênio diretamente ligado ao quê? Ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Então, ó, eu falei isso. Eu já expliquei também que o quê? Essas forças intermoleculares servem para a gente o quê? Também prevê o quê? O ponto de fusão, o ponto de ebulição e a solubilidade, que são as propriedades da substância, certo? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Quem vai ter maior ponto de fusão ou de ebulição? São quem? São substâncias polares que fazem ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, certo? Depois vem dipolo, e por último vem quem? Dipolo induzido, que ligação fraca. Se tem ligação fraca, é fácil fazer o quê? Romper, separar essa molécula com pouca energia. Então, ponto de fusão deles, ó, é baixinho. E negativo, certo? Então, ó, tenha isso na cabeça. E solubilidade? Solubilidade, a gente tem uma regra. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar, substância polar, molécula polar, dissolve o quê? Molécula polar. Ou seja, substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância apolar. Mas nunca substância polar dissolve substância polar. Nós demos um exemplo no plantão de quem? Água e óleo. Ou seja, o óleo, por ser uma gordura, lembra disso. Gordura, óleo, lipídio, que é o nome da gordura, certo? Hidrocarbonetos. Todas essas substâncias são apolares. E a água, gente, não tem o que fazer. Vocês vão ter que saber, olhar para a água e falar polar, polar, polar. Então fica repetindo, a água é polar, certo? Polar, se eu misturo o óleo
com a água, o óleo, eu já falei para você que é o quê? Apolar. A água é polar. Por isso que elas não se dissolvem. Certo? Elas não se dissolvem por quê? Uma é apolar, a outra é polar. Então, não vai ter jeito. Ok? Então, ó, vamos começar agora exercício sobre isso, para ser mais fácil para vocês, tá? Vocês vão ter essa lista de exercício junto com o material que vai no Classroom, tá? No Google Sala de Aula. Então, você vai ter as duas aulas, a aula de plantão, que é referente a essa matéria, essa aula que eu estou gravando, esse material também, certo? Vai ter alguns exercícios aqui que vocês vão resolver, lembrando que os exercícios que é para você resolver vai estar no Classroom lá para você colocar a resposta, certo? No formulário, ok? Então, ó, eu já começo. A número 1 é para vocês fazerem, certo? Essa questão vai estar no formulário para vocês colocarem a resposta lá, certo? Eu vou fazer a 2. Eu vou fazer a 2. Então, vamos lá. Dentre as substâncias gasosas, O2, N2, CO2 e HCl, qual se dissolve melhor na água? Dissolve na água. Qual delas? Então, para eu fazer isso, primeiro eu preciso saber o quê? A água, eu já disse para você, é o quê? Polar. Não adianta. Polar. Então, a água é polar. Então, eu preciso descobrir desses elementos aqui, dessas substâncias aqui, dessas substâncias que ele deu, dessas moléculas que ele deu. Quem é o quê? Polar. Porque se a água é polar, só vai dissolver uma substância o quê? Polar. Certo? Então, vamos lá, ó. Vamos agora revisar o quê? Polaridade. Para quem ainda tá meio confusinho aí, tá? O2, oxigênio, oxigênio. Família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, compartilha para ficar com 8. Então, vai ser O dupla O. Certo? Então, ó, dois elementos iguais, certo? Aqui, ó, não tem jeito, gente. Essa molécula não tem diferença de eletronegatividade, certo? Então, ó, elementos iguais, não tem diferença de eletronegatividade. Então, ela é o quê? A polar. Esse daqui, ó, dois elementos iguais também. É igualzinho, ó. Por que a tripla? Por quê? Nitrogênio da família 5A. Ele precisa compartilhar 3 elétrons para ficar com 8, lembra? Também é o quê? Apolar. Elementos iguais. Esse daqui, ó, COO. Carbono. 1, 2, 3, 4. Família 4A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 4, 5, 6. Família 6A. Lembra dele, ó? Desse jeito aqui, ó. Ó, vamos ver, ó, qual é a regrinha? Não tem nenhum elétrons no átomo central sobrando, tá vendo? Você olha no átomo central, não tem nenhum elétron que não foi compartilhado. Duas ligações, dois elementos iguais. Então, essa molécula também é o quê? Apolar. Agora vamos para o HCl. Olha o HCl, o hidrogênio da família 1A, o cloro da família 7A. Só compartilha um para ficar com 8. Certo? Ó, hidrogênio, cloro. Vamos ver, vamos nessa tabela aqui, nessa linha aqui, ó. O hidrogênio, ó, tá aqui, o cloro tá aqui. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio.
Então, tem uma diferença de eletronegatividade, ou seja, os elétrons ficam mais próximos de quem? Do cloro, porque ele é mais eletronegativo. Quem é mais eletronegativo atrai mais os elétrons perto dele, lembra disso? O hidrogênio vai ficar o quê? Mais positivo, mas com falta de elétrons. Então, existe uma diferença de eletronegatividade. Então, essa molécula é o quê? Polar. Sendo assim, quem vai dissolver na água? O HCl. Então, HCl dissolve na água. Por quê? Polar dissolve o quê? Polar. Certo? Então, ó, já matamos um exercício. Ok? Então, ó, segura aí que vamos para o terceiro. Vou apagar. Terceiro agora. Ó, dentre a substância HBr, NH3, H2O, SO2, CCl4. Quem deles dissolve na gasolina? Agora, dentre esses querem saber quem dissolve mais na gasolina, tá? Primeira coisa que você tem que saber, gasolina é um hidrocarboneto todo, ou seja, o que é hidrocarboneto? Vocês vão aprender o ano que vem, tá? Numa cadeia só tem carbono e hidrogênio, tá? Então, na fórmula lá só tem carbono e hidrogênio, mais nenhum. Então é por isso que a gente chama hidrocarboneto, hidrogênio e carbono, certo? Se só tem hidrogênio e carbono, não tem muita diferença de eletronegatividade entre eles. Quer ver? Vou dar um exemplo de um hidrocarboneto de cadeia curta, tá? Porque a gasolina tem, na maioria, 8 carbonos, tá? É uma cadeia comprida. Então, ó, vamos resumir aqui pelo espaço que eu tenho. Aqui, ó. Carbono, ó, 4 ligações, 4 elementos iguais. Então, ela é o quê? Apolar. Então, todo hidrocarboneto, desse jeitão aqui, ó, não importa, ó. Se você tem mais uma cadeia maior, ó, não importa, ó. Esse continua sendo o que? O hidrogênio, carbono com hidrogênio, tá vendo? Vai ser o que? Apolar, então guarda isso, tá? Então, ó. Então, vamos lá. Então, olha, então a gente já descobriu que é o que? Apolar. Então, olha, dessas substâncias que estão aqui, eu preciso descobrir quem é também o quê? Apolar. Então, ó, sem fazer a fórmula estrutural dela, ó, eu já sei, ó, elementos diferentes, ó, hidrogênio, eu só tenho 2 elementos, tá? Eles são diferentes? São. Então, você tem diferença de eletronegatividade, aqui, ó. Hidrogênio tá aqui, o bromo tá aqui. Então, o bromo é mais eletronegativo